Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão bíblica e hoje nós vamos dar início também à nossa reflexão do livro de Gálatas. Então eu peço a você que abra ou ligue a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1 e leia todo o capítulo e em seguida retorne a esse áudio para que nós possamos meditar em alguns versículos deste precioso capítulo. E dando início à nossa reflexão, eu peço que você leia junto comigo o versículo 4 que diz assim: Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Cristo é o exemplo claro de obediência à vontade de Deus. Quando ele deu a sua vida naquela cruz, o seu objetivo era claro, era nos redimir da condenação eterna que estava destinada a todos nós. Então nós devemos entender que Cristo nos deixou o exemplo nas Escrituras Sagradas como um homem que, sendo Deus, morreu uma morte terrível de cruz para que nós hoje pudéssemos ter acesso ao Pai por meio dele. A obediência é o caminho e ele nos dá a cada caminhada na sua história exemplos também deste perfil de obediência. Então, assim como Jesus obedeceu a Deus na missão de redimir o seu povo, Paulo, apóstolo de Cristo, escolhido pelo próprio Jesus, não por homens, dedicou a sua vida em obediência a Deus, cumprindo o seu chamado. Não foi fácil, porque um homem que perseguia o povo de Deus, de repente, começar a anunciar a mensagem que ele queria sufocar. Imagine os momentos de solidão, de perseguição que o apóstolo Paulo sofreu. Imagine ele levando uma mensagem totalmente nova, que mudava um pouco a concepção dos apóstolos de Cristo. Como foi para Paulo? Será que foi uma caminhada tranquila? É claro que não, meus irmãos. Mas Paulo, tocado pela mão poderosa do Senhor, ao cair do cavalo, alguns dizem que isso é uma alegoria, mas vamos aqui focar no que eu quero trazer com este ensinamento. Paulo ficou cego por meio daquela grande luz que tomou conta daquele lugar. E ele foi encontrado pelo próprio Deus, a quem ele perseguia. Então, em obediência, ele ouvindo a voz de Deus, ele obedeceu e foi até o fim cumprindo a sua missão. E Deus nos deixou uma missão clara: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, pregai o Evangelho, pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia! E a pergunta que eu quero fazer para você é: você está obedecendo à voz de Deus? Você está obedecendo ao chamamento do Senhor, que é claro e evidente, numa necessidade clara de uma sociedade que ruma ao caos? Qual a sua visão no reino de Deus? Qual o seu posicionamento? Aleluia, na Missio Dei, na missão de Deus. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Dando continuidade à nossa reflexão, eu gostaria que você lesse junto comigo o versículo de número 8, que diz assim: Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a você um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Nós devemos estar atentos se o que está sendo pregado nos altares, nos lares, seja onde você frequente para ouvir a voz de Deus, se está alinhado com as Escrituras Sagradas e com o evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Porque neste versículo o apóstolo Paulo estava vendo que o povo estava dando ouvido a um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E não é diferente hoje. Homens sendo inspirados por uma falsa teologia, por um falso ensinamento que muitos dizem que veio de anjos, de revelações, ou mesmo até pautado na Bíblia, mas distorcendo o sentido, tentam levar muitos ao caminho da perdição e do engano. E o apóstolo Paulo é claro quando diz que seja amaldiçoado quem anuncia um evangelho diferente daquele que eles tinham anunciado, que o povo de Deus anuncia hoje. Então esteja atento com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus, entendendo que muitos têm se aproveitado da fé
para barganhar, para manter controle, e ficam criando doutrinas que não são embasadas nas Escrituras, com o intuito de controlar, com o intuito de uma falsa proteção, e você fica naquela bolha, porque a intenção dele é que você não se sinta bem em outro lugar que não ali. Então ele vai criando ferramentas, às vezes criam artifícios de iluminação, de fumaça. Não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que alguns, com a intenção errada e a motivação distorcida, usam esses artifícios na intenção de prender as suas ovelhas. E a intenção final é tirar a lã e sugar o que puder, seja financeiramente, seja dons, talentos e vocações, e ele vai criando um robô. Ele não vai formando um filho de Deus para que ele seja lançado no reino de maneira ousada e corajosa, não. Ele cria cristãos raquíticos e dependentes dele. Então devemos estar atentos e pedir a Deus discernimento, e quando ele der, obedeça. Talvez Deus já tenha falado com você que esse lugar não é o seu lugar. E você, por N motivos, seja por status, por medo da rejeição, por medo de perder um cargo, por medo de ter uma queda financeira, você que recebe da sua igreja, e você fica ali. Oh, rabacante liminar guiandarabachúria. Deus está falando com vidas aqui, que tem se deixado levar por ensinamentos enganosos, baixado a cabeça, porque tem medo. Mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Terra, recastio, labarabachúria. Eu estou sentindo graça de Deus para liberar esta palavra neste momento sobre a tua vida. Obedeça enquanto é tempo. O Senhor está às portas e não está encontrando lugar para entrar em muitas igrejas. Oh, aleluia! Sinta a glória de Deus aí. Sinta! Deus está falando com você. Quando eu falo igreja, eu estou falando instituições. Mas a gente sabe que igreja somos nós. Mas o Senhor está na porta. O Senhor não está nesses altares. Altares pagãos. Altares de homens gananciosos e egoístas que só pensam neles mesmos. E o Senhor está olhando de longe, e aquela multidão passa como uma grande fileira, atropelando uns aos outros, andando por um caminho que nem eles sabem para onde estão indo. Mas por trás desta grande multidão, requemeheiri bidarashui decanta la manárgia. Meu Deus, há feras destruidoras tentando tragar e levar ao inferno. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Deus está falando conosco neste momento. Dando continuidade à nossa leitura, eu gostaria de ler com você o versículo de número 10, que diz assim, aleluia. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. A quem você está querendo agradar? Você quer agradar a homens ou a Deus? Precisamos agradar primeiramente ao nosso Deus e não nos importar com a aprovação humana. Aleluia! Esta palavra precisa ser cada vez mais pregada, porque as pessoas, por medo de serem rejeitadas, de serem criticadas nas redes sociais, não falam o que precisa ser falado. Mas eu estou aqui, eu morri para mim, para viver para Deus e anunciar a sua palavra como ela tem que ser. Então nós precisamos abrir a nossa boca, anunciar o Evangelho de Cristo e não se importar com as pessoas que vão nos dar as costas, não nos importar com as pessoas que não vão entender o que Deus quer na minha e na sua vida, não procurar agradar para fazer a média para não se queimar, mas sim fazer o que Deus manda sem se preocupar com quem vai nos abandonar. Como grandes homens e mulheres de Deus, assim como Paulo, que não falava nada que fosse agradar a homens. E por conta disso, ele foi preso. Por conta disso, ele era massacrado. Aleluia, um espinho na carne vinha, esbofeteava Paulo. E aleluia, e ele dizia, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O Senhor conta conosco, não que nós não sejamos substituíveis, mas o Senhor nos dotou de propósitos desde que nós fomos formados no ventre da nossa mãe.
E nós precisamos cumprir a nossa missão. Para concluir, eu gostaria que você lesse junto comigo o versículo 23, que diz assim: Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E o 24: E louvavam a Deus por minha causa. Será que as pessoas que te cercam louvam a Deus por sua causa? Será que as pessoas estão vendo a transformação na sua vida? Porque você pode até dizer: ah, mas eu vim do mundo. Ah, mas eu estava na igreja, mas andei muito tempo em pecado. Ah, e há. Mas o que eu quero saber não é quem você foi. O que eu quero saber é como Deus te transformou. Porque o Senhor é o Deus da transformação. E quem julga é Satanás. Quem olha pra gente pela via do pecado que nós possamos ter cometido é o Satanás, porque ele é acusador. Mas o Senhor, ele veio para dar vida, e vida em abundância. Por isso que ele não quer que você faça o que Jesus mandou. Porque ele sabe que a transformação vai transformar outras vidas. Então ele lança um engano na tua mente, que você não é digno, que você não pode fazer, que você não pode ser discípulo de Jesus. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque o Senhor transforma o mais vil pecador, faz ele assentar na mesa, comer pão, aleluia, troca as vestes. Entenda que por mais que você tenha fracassado em algum momento da sua caminhada de fé, mas você estava sendo aperfeiçoado. Esta é a nossa caminhada, meus irmãos. Ninguém é super crente. O que acontece é que muitos com a falsa santidade faz com que outros adoeçam na fé. Meu Deus. Na intenção de manter uma boa reputação, aí esta pessoa de cá, que está no momento de crescimento e teve um leve deslize, o que ela vai entender? Ah, eu sou impura, eu sou imunda, esse lugar não é para mim. E ela vai se sentindo cada vez mais isolada, deslocada. E às vezes quando procura a igreja para se aconselhar, para ser tratado, é mais ferido. Meu Deus! E a própria igreja, que era para ser um hospital, termina sendo um matadouro. E é o que nós vemos aí. São pessoas que saem da igreja ferida, falando mal, denegrindo a igreja. Eu não estou dizendo que ela está certa também de falar mal da igreja, porque nós devemos orar. Mas é o que Satanás quer e ele fica aplaudindo. Aplaudindo, é isso, é isso. Aleluia! Mas Deus está levantando ministérios neste momento para não ser mais matadouro, ser hospital, acolher o pecador, amar o irmão, tratar do irmão, não denegrir a sua imagem nem espalhar o que ele fez ou deixou de fazer. Ei! Você vai prestar contas dessa ovelha que você ficou de apacentar. Cuidado! Quando no oculto você mete o pau naquela ovelha que está precisando ser amada e ser ouvida e tratada como um ser humano precioso para Deus. Existe um negócio agora de disciplina sem limite. Homens maus, perversos, que oprimem. Deus está levantando do trono dele, dizendo assim: basta! Basta! Vamos amar de verdade! Vamos cuidar dos nossos irmãos de verdade! Jesus, vem! Ele está vindo. Ele está vendo. Estou sentindo aqui a presença de Deus. Aleluia, Senhor. Me ajuda, Pai. Amém, meus irmãos. Abre a tua mão. Coloca a mão no coração agora. Senhor Jesus, enquanto esta pessoa está com a mão no coração, Senhor, eu te peço que essa palavra entre como flecha na mão do valente e que produza frutos a 100 por 1. Que eu possa ver testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por ti. Eu creio no novo cenário para a igreja brasileira, para os ajuntamentos religiosos brasileiros. Eu vejo e profetizo um verdadeiro avivamento que não é movimento, mas é poder de Deus. É vidas transformadas. É mãos que curam, que expulsam demônios, que pisam na cabeça da serpente. Aleluia, é um novo tempo. Deus, trata as emoções dessa pessoa que porventura possa ter sido ferida por homens maus
que vivem um falso evangelho e conduz essa pessoa ao verdadeiro caminho da salvação e do evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Se Deus assim permitir, amanhã estaremos aqui para dar continuidade à nossa reflexão bíblica do livro de Gálatas, capítulo 2. Amém? Deus abençoe você. Nos ajude a semear a palavra do Evangelho de Cristo Jesus para ainda mais pessoas. Nós contamos com teu apoio. Deixa teu like, teu comentário do que Deus falou ao seu coração e nós ficaremos muito felizes em responder cada um de vocês. Deus abençoe a todos.